Eu estava sentada na sala de espera do médico quando meu telefone tocou. Era minha única filha, Ângela. Sua voz suave e estranha, quase fria, quando disse: Mãe, estamos viajando para a Europa amanhã. Já vendi sua casa de praia e seu carro. Precisávamos do dinheiro. Tchau. E desligou assim mesmo. 45 anos criando ela, me sacrificando por ela e ela me descartou como lixo. Mas respirei fundo e sorri, porque havia algo que minha querida filha não sabia. Meu nome é Antônia Santos, tenho 71 anos. E até aquele momento, eu pensava que conhecia minha filha. Eu havia me tornado viúva há 6 meses. Meu marido, Roberto, havia falecido de um infarto enquanto tomávamos café da manhã, como fazíamos todas as manhãs há 45 anos. Naquela manhã, ele havia me servido café com leite e torrada, como sempre. Havia beijado minha testa e dito: Bom dia, meu amor. Essas foram suas últimas palavras. Desde então, Ângela havia estado mais presente na minha vida, ou assim eu acreditava. Ela vinha me visitar 3 vezes por semana. Me ajudou com os arranjos do funeral e me acompanhava ao mercado. Ela até sugeriu que eu fosse ao médico para um check-up geral. Mãe, você precisa cuidar melhor de si mesma agora que está sozinha. Ela dizia com aquele sorriso que eu pensava que era amor, mas agora eu entendia que era por conveniência. A casa de praia havia sido nosso santuário por anos. Roberto e eu a compramos quando Ângela tinha 15 anos, com muito trabalho e sacrifício. Todo verão íamos para lá construindo memórias, comemorando aniversários e natais. Ângela trazia seus namorados e depois seu marido, Eduardo. Eu cozinhava para todos, limpava e lavava roupas. Era nossa tradição familiar. Nunca pensei que ela veria isso apenas como dinheiro. E o carro? Aquela velha caminhonete Ford que Roberto cuidava como seu próprio filho. Ele a lavava todo domingo, trocava o óleo religiosamente e sempre a estacionava no mesmo lugar sob a sombra da árvore. Ângela sabia o que aquela caminhonete significava para mim. Era a última coisa que me restava dele. Seu cheiro ainda permanecia nos bancos. Quando ela desligou, fiquei ali naquela cadeira desconfortável de plástico verde, cercada por outras pessoas doentes, e pela primeira vez em meses, não chorei. Algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma calma que não sentia desde a morte de Roberto, porque naquele momento lembrei de algo que havia completamente esquecido. 3 dias antes de morrer, Roberto havia me entregado um envelope pardo. Antônia, coloque isso na gaveta da sua cômoda. Se algo acontecer comigo, abra depois, mas só quando se sentir pronta. Eu havia guardado sem pensar muito. Depois do funeral, com tanta dor e tantos arranjos, simplesmente esqueci. Mas lá estava, esperando por mim em casa. A enfermeira me chamou para entrar no consultório. O médico me examinou e disse que eu estava com boa saúde para minha idade, que só precisava descansar mais e comer melhor. Assenti e sorri, mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava pensando naquele envelope, na frieza na voz da Ângela e como Eduardo provavelmente estava por trás de tudo isso. Ele nunca gostou de mim, sempre me viu como um incômodo. Saí do consultório e caminhei lentamente até o ponto de ônibus. Não tinha mais carro, segundo Ângela, mas enquanto esperava, não pude deixar de sorrir. Havia algo poético em tudo isso. Minha filha pensou que me havia deixado sem nada. Mas o que ela não sabia era que Roberto, meu querido Roberto, sempre foi um homem que planejava com antecedência. O ônibus chegou e eu me sentei na janela. Observei a cidade passar. As casas, as lojas, pessoas correndo para todos os lados, todas com suas próprias tragédias, seus próprios segredos. Eu tinha os meus também, e estava prestes a descobri-los. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda e lá estava um envelope pardo, exatamente onde eu havia deixado. Minhas mãos tremeram ligeiramente quando peguei. Podia sentir que havia vários documentos dentro. Roberto havia escrito meu nome na frente com a letra caprichada. Me sentei na cama que havíamos dividido por tantos anos e respirei fundo. Estava começando a escurecer lá fora e a casa estava se enchendo daquelas sombras familiares que não me assustavam mais. Abri o envelope lentamente,
como se desembrulhasse um presente de aniversário. O que eu encontrei dentro mudaria tudo. O que encontrei naquele envelope tirou meu fôlego. Havia documentos legais, escrituras, certificados bancários e uma carta manuscrita de Roberto. Meus olhos se encheram de lágrimas quando li sua letra familiar. Minha querida Antônia, se você está lendo isto, significa que não estou mais com você. Me perdoe por não ter contado tudo enquanto estava vivo, mas queria protegê-la de preocupações. Ao longo dos anos, investi nossas economias em propriedades e negócios. Não temos apenas a casa de praia, temos 6 outras propriedades, incluindo o prédio de apartamentos onde Ângela e Eduardo moram. Também temos ações em 3 empresas que valem mais do que você pode imaginar. Você é rica, meu amor. Sempre foi rica. Mas agora é no papel também. Minhas mãos tremeram enquanto olhava os documentos. Havia escrituras de casas em diferentes bairros da cidade, um apartamento no centro, um pequeno motel na costa e, de fato, o prédio de apartamentos de 20 andares onde minha filha morava. Roberto havia sido o proprietário silencioso pelos últimos 10 anos, mas havia colocado tudo em uma empresa que eu não conhecia. E, de acordo com os papéis, eu era a única herdeira dessa empresa. Havia também extratos bancários de contas que nunca soube que existiam, com números que pareciam irreais. Roberto havia sido motorista de ônibus por 40 anos, mas aparentemente também havia sido um investidor muito inteligente. Cada centavo que economizamos, cada sacrifício que fizemos, ele havia multiplicado em silêncio e eu não soube de nada. Na carta, Roberto explicava que havia mantido tudo em segredo porque não queria que eu me preocupasse com dinheiro ou que Ângela soubesse sobre nossa real situação financeira. Você sabe, nossa filha, Antônia, se ela soubesse que temos tanto dinheiro, sua atitude mudaria. Quero que ela nos ame por quem somos, não pelo que temos. Que ironia! Nossa filha nos havia abandonado pensando que não tínhamos nada, quando na realidade tínhamos tudo. Naquela noite não consegui dormir. Caminhei pela casa, tocando os móveis velhos e os enfeites que Ângela sempre havia criticado por serem antiquados. Olhei as fotos da família na parede, especialmente aquela onde ela tinha 5 anos, sentada no colo de Roberto e rindo. Para onde foi aquela garotinha doce? Quando ela se tornou tão fria, tão calculista? Na manhã seguinte, cedo, o telefone tocou. Era a Ângela novamente. Sua voz soava diferente, mais suave, mas eu já havia aprendido a desconfiar dessas mudanças de tom. Mãe, como você está? Queria te contar que já transferimos o dinheiro da casa e do carro. Depositamos sua parte na sua conta. Não é muito, mas vai ajudá-la a viver por alguns meses enquanto procura algo menor. Minha parte? Perguntei, mantendo minha voz calma. Sim, mãe. Obviamente não íamos deixá-la sem nada. Demos 30% para você. Isso é justo, não é? Precisamos do dinheiro para o nosso investimento na Europa. Eduardo tem uma oportunidade de negócio incrível por lá. 30% das minhas próprias coisas. Que generosa! Entendo, querida. E quando vocês partem? Esta tarde, nossas malas já estão prontas. Ficaremos fora por pelo menos 6 meses. Talvez mais, se o negócio der certo. Mas não se preocupe, mãe. Quando voltarmos, vamos ajudá-la a encontrar um apartamento pequeno, algo que se adeque às suas necessidades. Se adeque às minhas necessidades, como se ela soubesse quais eram minhas necessidades. Está bem, Ângela. Tenha uma viagem segura. Ah, mãe, eu sabia que você entenderia. Você sempre foi tão compreensiva. Te amamos muito. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, e pela primeira vez em meses, ri como não ria desde que Roberto morreu. A situação era tão absurda que era cômica. Minha filha havia me roubado, me expulsado da minha própria casa, falado comigo com uma condescendência insuportável, e tudo para financiar uma aventura europeia que provavelmente seria um desastre. Mas o que mais me incomodava não era o dinheiro, era a facilidade com que ela me havia descartado. 45 anos da minha vida dedicados a ela, de sacrifício, de amor incondicional, e ela me havia apagado da vida dela com uma ligação de 2 minutos. Isso era o que realmente doía.
Verifiquei minha conta bancária online. Com certeza, eles haviam depositado uma quantia que provavelmente parecia generosa para eles, mas para mim era uma zombaria. Eles haviam vendido a casa de praia por muito menos do que valia, provavelmente porque precisavam do dinheiro rapidamente, e haviam vendido a caminhoneta do Roberto por uma ninharia. Naquela tarde, da minha janela, observei Ângela e Eduardo carregarem suas malas em um táxi. Ele carregava 2 malas enormes. Ela tinha uma bagagem de mão de aparência muito cara. Os vi rir, se beijar e fazer planos. Pareciam 2 adolescentes empolgados para uma aventura. Nunca olharam para minha janela, nunca se despediram. Quando o táxi partiu, me sentei na cozinha com uma xícara de chá e os documentos de Roberto espalhados na mesa. Eu tinha que tomar algumas decisões. Poderia ligar para um advogado, recuperar minhas propriedades e reaver tudo que eles haviam tirado, mas algo me dizia que havia uma maneira melhor de lidar com isso, uma maneira mais educativa. Liguei para o Sr. Peterson, o advogado que havia cuidado dos assuntos de Roberto. Ele havia estado no funeral, me dado seus pêsames e me disse para ligar se eu precisasse de alguma coisa. Bem, agora eu precisava dele. Senhora Santos, é bom ouvi-la. Como está? Estou bem, Sr. Peterson. Preciso vê-lo urgentemente. Encontrei alguns documentos do Roberto que não entendo muito bem. Claro, pode vir ao meu escritório amanhã de manhã. Estarei lá. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Sonhei com Roberto. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, lendo o jornal como toda manhã, e, quando me viu, sorriu e disse: "Já era hora, meu amor, já era hora de você se defender." Acordei com uma sensação estranha. Não era exatamente felicidade, mas também não era a tristeza que havia sentido por tantos meses. Era algo como determinação. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu tinha um propósito claro. Ia recuperar o que era meu, mas não da maneira que Ângela esperava. Na manhã seguinte, me vesti com mais cuidado que o usual. Coloquei meu vestido cor de vinho, aquele que Roberto sempre disse que me fazia parecer elegante. Arrumei meu cabelo e coloquei um pouco de maquiagem, e quando me olhei no espelho, vi uma mulher que não via há muito tempo. Vi uma mulher forte. O escritório do Sr. Peterson ficava no centro. Era um prédio antigo, mas elegante, com pisos de mármore e janelas grandes. Ele me cumprimentou com um sorriso caloroso, mas quando mostrei os documentos, seu semblante mudou completamente. Senhora Santos, isso é muito mais do que eu imaginava. Roberto era um homem muito inteligente. Olhe, de acordo com esses papéis, você é proprietária de... Eu sei, Sr. Peterson, já revisei tudo. O que preciso saber é o que posso fazer legalmente. O Sr. Peterson explicou que tudo estava em ordem, que os documentos eram legítimos e que eu era proprietária legítima de todas aquelas propriedades. E ele também confirmou algo que eu já suspeitava. A venda da casa de praia era ilegal, porque Ângela não tinha direito de vendê-la. Podemos recuperar a casa imediatamente, Senhora Santos. E também podemos proceder com uma ação legal contra sua filha por fraude. Não, Sr. Peterson. Não quero proceder com ação legal. Quero fazer isso de outra maneira. Quero que tudo permaneça em segredo por enquanto. Pode me ajudar? Ele me olhou com curiosidade, mas assentiu. Claro, você é minha cliente. Do que precisa? Preciso que você recupere discretamente a casa de praia, faça o que for necessário para anular essa venda fraudulenta e preciso que me ajude a ter controle real de todas as minhas propriedades, especialmente do prédio onde minha filha mora. Entendo. Será um processo que levará algumas semanas, mas é completamente viável. Perfeito. E, Sr. Peterson, preciso que ninguém saiba que eu estou por trás disso, pelo menos por enquanto. Quando saí de seu escritório, senti como se tivesse acordado de um sonho muito longo.
Caminhei pelas ruas do centro, observando as pessoas, os prédios, a vida que continuava normalmente. Mas para mim, tudo havia mudado. Eu tinha um plano. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Oficialmente, eu era uma viúva pobre que havia sido abandonada pela filha. Mas, em segredo, eu era uma mulher rica, orquestrando silenciosamente a recuperação de meus bens. O Sr. Peterson trabalhava eficientemente e, a cada poucos dias, me ligava com atualizações sobre o progresso dos procedimentos legais. Decidi ficar em minha casa por enquanto. Era minha, afinal, embora Ângela provavelmente esperasse que eu me mudasse para um quarto simples. Toda manhã, eu acordava, tomava café da manhã na mesma mesa onde Roberto e eu havíamos compartilhado tantos anos e então saía para caminhar pelo bairro. Os vizinhos me cumprimentavam, com aquela mistura de pena e curiosidade que reservavam para viúvas recentes. Aurora, minha vizinha de toda a vida, veio até mim uma tarde enquanto eu regava as plantas da frente. Antônia, querida, é verdade que Ângela foi para a Europa e te deixou sozinha? Sim, Aurora. Ela foi com o Eduardo. Eles têm planos de negócios por lá. E como você vai viver, querida? Todos sabemos que Roberto não deixou muito dinheiro. Se você soubesse, pensei. Não se preocupe, Aurora. Vou ficar bem. Precisa de alguma coisa? Posso trazer comida, ajudar com as compras. Você é muito gentil, mas estou bem, realmente. A Aurora me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que havia recebido depois do funeral. Compaixão misturada com um pouco de alívio de que não fosse sua tragédia. Bem, você sabe onde me encontrar se precisar de alguma coisa? Essas conversas se repetiam constantemente. O açougueiro, o padeiro, a senhora da loja da esquina. Todos falavam comigo com aquele tom suave que usam com os infortunados, e eu assentindo, sorrindo e agradecendo pela preocupação. Mas por dentro, uma parte de mim gostava dessa representação. Era como viver uma vida dupla. O Sr. Peterson me ligou numa manhã de quarta-feira. Senhora Santos, tenho boas notícias. Consegui anular a venda da casa de praia. Os compradores não sabiam que a venda era fraudulenta, então receberam seu dinheiro de volta sem problemas. A casa é sua novamente. Excelente, Sr. Peterson. E o prédio onde Ângela mora? Esse é mais complicado. Tecnicamente, você sempre foi a proprietária através da empresa, mas precisamos fazer algumas mudanças administrativas para que você tenha controle direto. Isso deve levar mais 2 semanas. Perfeito. Me mantenha informada. Depois de desligar, me sentei na cozinha com meu café e pensei em Ângela. Ela estava na Europa há 3 semanas e eu não havia ouvido nada dela. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo um cartão postal. Para ela, eu havia deixado de existir no momento em que consegui o dinheiro que precisava. Mas eu sabia que isso ia mudar em breve. Decidi visitar a casa de praia. Peguei o ônibus para a costa, a mesma rota que Roberto e eu havíamos feito centenas de vezes. A casa estava exatamente como eu me lembrava, pequena, pintada de cor creme, com uma varanda para frente do oceano. Os novos proprietários haviam colocado algumas plantas em vasos nos degraus, mas fora isso, tudo estava igual. Me sentei no meio-fio, do outro lado da rua, e olhei para ela por 1 hora. Lembrei das tardes de verão, quando a Ângela era pequena, correndo na praia e construindo castelos de areia, Roberto grelhando peixe na churrasqueira, enquanto eu fazia saladas na cozinha, Ângela trazendo amigas, depois namorados, depois Eduardo. Todos aqueles momentos felizes que ela havia reduzido a uma simples transação comercial. Um senhor idoso saiu da casa e me viu sentada ali. Ele se aproximou com curiosidade. A senhora está bem? Sim, obrigada. Estou só lembrando. Eu conhecia os antigos proprietários. Sim, os conhecia muito bem. Que pena o que aconteceu. Nos disseram que a senhora idosa estava muito doente e precisava vender rápido. Pensamos que era uma pechincha, mas acontece que a venda não era legal. Tivemos que devolver a casa. Você os conhecia pessoalmente? Não.
Fizemos tudo através de intermediários, mas nos disseram que a filha estava cuidando de tudo porque a mãe não podia. Que situação triste! Se você soubesse quão triste realmente era, pensei. Bem, fico feliz que vocês não perderam o dinheiro. Sim, felizmente tudo deu certo, embora agora tenhamos que procurar outra casa. Gostamos muito desta. Saí de lá com o coração pesado. Não era apenas o dinheiro que doía, era a facilidade com que Ângela havia mentido sobre mim. Ela havia inventado uma história sobre a minha doença. Ela havia usado a minha suposta vulnerabilidade para justificar suas ações. Para ela, eu não era uma pessoa com sentimentos, mas um obstáculo que tinha que ser removido. Naquela noite, liguei para o Sr. Peterson novamente. Sr. Peterson, preciso que me ajude com mais uma coisa. Quero recuperar a caminhoneta do Roberto também. Isso será mais difícil, Sra. Santos. A caminhoneta estava em seu nome, mas a sua filha tinha uma procuração que permitia que ela a vendesse. Como é possível? Aparentemente você assinou essa procuração alguns meses atrás, depois da morte do seu marido. Não se lembra? Lá estava, o momento em que Ângela havia começado a planejar tudo isso. Vagamente me lembrava de assinar alguns papéis que ela havia trazido para mim, me dizendo que eram para facilitar os arranjos do funeral e da herança. Eu estava tão confusa pela dor que assinei sem ler. Como fui ingênua! Entendo, Sr. Peterson. Há alguma maneira de recuperá-la? Podemos tentar, mas será mais complicado. Precisaríamos provar que você assinou essa procuração sob engano ou coerção. Vamos fazer isso. Quero recuperar tudo que eles tiraram de mim. Nas próximas semanas, desenvolvi uma rotina estranha. Pela manhã, eu era a viúva pobre que todos conheciam. Saía para comprar necessidades, conversava com os vizinhos e mantinha as aparências. Mas à tarde, me tornava uma empresária. Estudava os documentos de Roberto, conversava com o Sr. Peterson e planejava meu próximo movimento. Aprendi coisas sobre finanças que nunca pensei que precisaria saber. Descobri que Roberto havia sido muito mais inteligente do que eu pensava. Cada um de seus investimentos havia sido cuidadosamente calculado. O prédio onde Ângela morava, por exemplo, não era apenas lucrativo pelo aluguel. Estava numa área que estava se valorizando rapidamente. Também descobri que Eduardo, o marido de Ângela, tinha muitas dívidas. Ele havia feito empréstimos usando o apartamento onde moravam como garantia, sem saber que não era o verdadeiro proprietário. Quando os bancos descobrissem isso, ele ia ter sérios problemas. O Sr. Peterson me ligou numa sexta-feira com notícias importantes. Sra. Santos, terminamos toda a papelada. Você agora tem controle total de todas suas propriedades. Também recuperei a caminhonete do Roberto. O comprador acabou sendo um conhecido meu, e quando expliquei a situação, ele concordou em devolvê-la em troca de uma pequena compensação. Excelente trabalho, Sr. Peterson. Agora, preciso que me ajude com mais uma coisa. Quero que você mande uma carta para minha filha. Que tipo de carta? Um aviso de despejo. Houve silêncio do outro lado da linha. Sra. Santos, tem certeza que quer fazer isso? Completamente certa. Ela decidiu que eu não era importante na vida dela. Agora ela vai descobrir o quão importante eu realmente sou. Entendo. Quer que eu mande para a Europa? Não. Quero que você entregue quando ela voltar. Tenho a sensação de que vai ser muito em breve. Não estava errada. Naquela mesma tarde, a Aurora veio correndo para minha casa com notícias frescas do bairro. Antônia, você sabia que Eduardo está com problema no banco? Meu cunhado que trabalha lá me contou que estão investigando uns empréstimos que ele fez usando o apartamento onde moravam como garantia, mas acontece que o apartamento não é dele. Sério? Sim, e parece que Ângela não sabia de nada. Estão dizendo que ela vai ter que voltar da Europa para resolver essa confusão. Que situação complicada? Sim, e o pior é que aparentemente Eduardo mentiu para ela sobre o negócio na Europa. Não havia negócio nenhum, ele só queria escapar das dívidas que tinha aqui.
perfeito. Tudo estava se desenrolando exatamente como eu havia esperado. Ângela havia confiado em Eduardo, havia sacrificado seu relacionamento comigo por ele e agora estava descobrindo que ele não era o homem que ela pensava que era. Naquela noite, me sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para as estrelas. Roberto costumava dizer que as estrelas eram as almas das pessoas que haviam vivido uma vida plena, cuidando das suas famílias do céu. Se isso fosse verdade, então ele estava lá em cima, vendo seu plano se desenrolar perfeitamente. Obrigada, meu amor, disse para o céu. Obrigada por cuidar de mim mesmo depois da sua morte. No dia seguinte, o Sr. Peterson me ligou cedo. Senhora Santos, tenho notícias. Sua filha acabou de chegar no país. Ela está no aeroporto, sozinha. Sozinha? Sim. Aparentemente, Eduardo ficou na Europa. Há rumores de que tiveram uma briga muito grande. Entendo. Mandou a carta? Vou mandar hoje. Ela deve receber amanhã. Desliguei o telefone e fiquei ali na cozinha, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Depois de tantas semanas de planejamento silencioso, o momento para a primeira movimentação real havia finalmente chegado. Ângela estava prestes a descobrir que a mãe não era a vítima indefesa que ela acreditava. Ângela chegou ao apartamento dela na terça-feira à noite. Eu sabia disso porque a Aurora, que parecia ter informantes por todo o bairro, veio me contar no dia seguinte. Antônia, sua filha, voltou ontem à noite. Havia entrar com uma mala, mas parecia terrível, pálida, com olheiras, como se tivesse chorado o voo todo. Sozinha, completamente sozinha. E algo estranho, Antônia. Quando o porteiro pediu as chaves, ela não tinha. Teve que pedir ao síndico para deixá-la entrar com a cópia de emergência. Interessante. Eduardo tinha as chaves, o que significava que ele provavelmente havia decidido não voltar. Ou talvez Ângela tivesse descoberto algo sobre ele e fugido. De qualquer forma, minha filha estava de volta e muito em breve receberia meu pequeno presente de boas-vindas. O Sr. Peterson me ligou naquela mesma tarde. Senhora Santos, a carta foi entregue há 1 hora. O porteiro confirmou que sua filha a recebeu pessoalmente. Perfeito. Quanto tempo demos a ela? 30 dias para desocupar o apartamento conforme os padrões legais. Mas, senhora Santos, tem certeza de que quer fazer isso? Ela é sua filha, afinal. Senhor Peterson, minha filha me expulsou da minha própria casa com uma ligação de 2 minutos. Vendeu minhas coisas sem perguntar. Me tratou como lixo. Agora ela vai aprender que ações têm consequências. Entendo. Só queria ter certeza de que havia considerado todas as implicações. Considerei, Sr. Peterson, todas elas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada imaginando o rosto de Ângela quando leu a carta. A confusão inicial, depois a incredulidade, depois o pânico. Ela provavelmente pensaria que era um engano, que alguém estava tentando aplicar um golpe nela. Mas quando ligasse para verificar, descobriria que tudo estava completamente legal. No dia seguinte, como se estivesse esperando minha ligação, o telefone tocou às 8 da manhã. Era Ângela, e sua voz soava desesperada. Mãe, preciso falar com você urgentemente. Bom dia, querida. Como foi a Europa? Mãe, não tenho tempo para isso agora. Recebi uma carta muito estranha ontem. Diz que tenho que desocupar meu apartamento em 30 dias. Deve ser um engano, né? Você sabe alguma coisa sobre isso? Um aviso de despejo. Que estranho. De quem? De uma empresa que nunca ouvi falar. Chama-se... Espere, deixe-me encontrar a carta. Investimentos Roberto LTA. Você conhece essa empresa? Roberto havia usado seu próprio nome para a empresa. Que poético. Não, querida, nunca ouvi esse nome. Tem certeza de que a carta é legítima? É o que quero descobrir. Mãe, preciso que você me ajude. Não sei o que fazer. Eduardo me abandonou na Europa. Ele fugiu com outra mulher e agora volto para isso. Não entendo o que está acontecendo. Lá estava a confirmação. Eduardo havia abandonado. Provavelmente quando o dinheiro acabou ou quando percebeu que os problemas legais em casa eram mais sérios do que pensava. Pobre Ângela. Ela havia sacrificado a sua família por um homem que não valia nada. Sinto muito, querida. Onde você está agora? Estou no apartamento, mas não sei por quanto tempo. Mãe, posso te ver?
Preciso falar com alguém. Não tenho mais ninguém. A ironia era perfeita. Agora que ficou sem o homem pelo qual me havia abandonado, ela se lembrava que tinha uma mãe. Claro, querida. Venha quando quiser. Estou a caminho. Desliguei o telefone e me olhei no espelho. Tinha que estar perfeita para essa representação. Coloquei meu vestido cinza mais conservador, prendi o cabelo num coque simples e pratiquei a minha expressão de mãe preocupada, mas resignada. Quando Ângela chegasse, veria exatamente o que esperava ver. Uma viúva pobre e vulnerável que havia sido abandonada pela própria filha. Ângela chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, me surpreendi com o quão mal ela parecia. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas e suas roupas caras pareciam amarrotadas e mal cuidadas. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Mãe, disse, e por um momento pensei que ia me abraçar, mas parou, como se de repente se lembrasse de como as coisas haviam terminado entre nós. Entre, querida. Quer café? Sim, por favor. Nos sentamos na cozinha, na mesma mesa onde eu havia lido os documentos de Roberto semanas antes. Ângela parecia pequena naquela cadeira, perdida, como era quando era criança e vinha me contar dos problemas na escola. Mãe, sinto muito pela maneira como parti. Sei que não te tratei bem. É passado, querida. Não, não é. Te tratei mal, disse coisas horríveis. E agora não tenho ninguém. O que aconteceu com o Eduardo? Ele fugiu com uma garçonete de hotel de 25 anos em Paris. Acontece que nunca houve negócio nenhum na Europa. Era tudo mentira. Ele só queria escapar das dívidas que tinha aqui e usar o dinheiro da venda da sua casa para financiar a sua aventura. Todas as dívidas? Sim, mãe. Tantas dívidas. Parece que ele vinha fazendo empréstimos há anos, usando o apartamento onde morávamos como garantia. Mas agora descubro que ele não era o proprietário do apartamento. Como isso é possível? Aqui estava a minha oportunidade. Não sei, querida. Questões de propriedade são muito complicadas. O problema é que agora os bancos estão vindo atrás de mim pelas dívidas dele. Dizem que já que éramos casados, também sou responsável. E além disso, esse aviso de despejo. Mãe, não sei o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho onde morar. Ela começou a chorar. Lágrimas reais de desespero genuíno. E por um momento, meu coração de mãe amoleceu. Quis abraçá-la, consolá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas então me lembrei da frieza em sua voz quando me ligou do consultório médico. A facilidade com que me havia descartado. A maneira como havia falado comigo como se eu fosse um fardo. Você conversou com o advogado sobre a carta? Não tenho dinheiro para advogado, mãe. Mal tenho o suficiente para cobrir as despesas básicas. Então, o que vai fazer? Não sei. Pensei que talvez pudesse ficar com você por um tempo, só até encontrar um emprego e conseguir um lugar pequeno para morar. Lá estava a pergunta que eu estava esperando. Depois de me expulsar da minha própria casa, depois de vender minhas coisas, depois de me tratar como lixo, ela agora queria que eu a salvasse das consequências de suas próprias ações. Claro, querida, esta sempre será sua casa. Ângela me olhou com surpresa, como se não esperasse que fosse tão fácil. Sério, mãe, depois de tudo o que aconteceu? Você é minha filha, Ângela. Isso nunca vai mudar. Ela se levantou e dessa vez me abraçou. Era um abraço desesperado de alguém se afogando e se agarrando à única coisa que consegue encontrar. Eu a abracei também, mas não com o amor incondicional de antes. Agora havia cálculo no meu abraço. Estratégia. Obrigada, mãe. Prometo que vou encontrar um emprego logo. Não vou ser um fardo. Não se preocupe com isso agora. Descanse, se recupere e depois vemos quais são suas opções. Ângela saiu naquela tarde para buscar algumas coisas no apartamento dela. Fiquei na cozinha, pensando em como havia sido fácil. Ela havia vindo até mim exatamente como eu havia planejado. Quebrada, desesperada, sem opções e, melhor de tudo, não suspeitava de nada. Para ela,
Eu ainda era a mãe pobre abandonada que precisava de sua compaixão. Mas essa era apenas a primeira parte do meu plano. Tê-la morando comigo me daria a oportunidade perfeita para a próxima fase. Ia deixá-la se acomodar, se sentir segura e acreditar que havia encontrado um refúgio na minha casa. E então, quando menos esperasse, ia ensiná-la a diferença entre ser pobre por escolha e ser pobre por consequência. Naquela noite liguei para o Sr. Peterson. Sr. Peterson, preciso que faça mais uma coisa para mim. Diga, Sra. Santos. Quero que investigue as dívidas do Eduardo. Quero saber exatamente quanto ele deve, para quem e que opções legais tenho para separá-las da minha filha. Isso vai levar tempo, mas é viável. Perfeito. E, Sr. Peterson, quero que mantenha isso em absoluto sigilo. Ninguém pode saber que eu estou por trás dessa investigação. Claro, Sra. Santos. Posso perguntar qual é o seu plano final? O meu plano, Sr. Peterson, é muito simples. Vou salvar minha filha, mas primeiro ela tem que entender o que realmente significa chegar no fundo do poço. Quando desliguei, me servi um copo do vinho que Roberto guardava para ocasiões especiais. Havia muito tempo não tinha uma ocasião especial como essa. O jogo tinha começado e pela primeira vez em meses eu tinha todas as cartas boas na mão. Ângela mudou para minha casa no dia seguinte. Chegou com 2 malas e uma caixa de papelão. Tudo o que restava de sua vida anterior. A vi desfazer as malas no quarto antigo, o mesmo onde havia dormido na adolescência, e pude ver a humilhação em cada um dos seus movimentos. Ela tinha passado de morar num apartamento de luxo para se refugiar no quarto da infância. Mãe, encontrei isso no apartamento dele, disse ela, me mostrando o envelope pardo. Tava entre as coisas do Eduardo, tem seu nome. Era outro envelope de Roberto. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Meu nome? Que estranho. Sim, olha. Ela me mostrou o envelope. De fato, tinha meu nome escrito na letra de Roberto. Mas esse envelope era diferente do que eu havia encontrado na minha cômoda. Esse era menor, mais novo. Talvez o Eduardo tenha encontrado entre as coisas do papai quando ele morreu e esqueceu de me dar. É possível. Posso ver? Abriu o envelope na presença dela. Dentro havia uma carta curta e uma chave pequena. A carta dizia: Antônia, se você está lendo isto depois de ter recebido o envelope principal, significa que nossa filha está passando por um momento difícil. Esta chave abre um cofre no banco do centro, agência Downtown. O número é 247. Há algo lá que pode ajudá-la, mas use com sabedoria. Com amor eterno, Roberto. Ângela leu a carta por cima do meu ombro. Um cofre? Papai tinha um cofre? Não fazia ideia. Eu também não, menti. Seu pai nunca me contou sobre isso. Acha que devemos ir ver o que tem lá? Não sei, querida. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Mas, mãe, talvez tenha algo importante lá. Documentos ou, não sei, talvez algo valioso que possa nos ajudar. O desespero na voz dela era palpável. Ângela estava se agarrando a qualquer possibilidade de encontrar uma saída para sua situação, e eu ia deixá-la se agarrar um pouco mais antes de mostrar-lhe a realidade completa. Está bem, disse depois de uma pausa calculada. Podemos ir amanhã. Naquela noite, Ângela e eu jantamos juntas pela primeira vez em meses. Ela havia cozinhado, tentando ser útil, mas a comida tinha gosto de culpa e desespero. Ela me contou mais detalhes sobre o que havia acontecido na Europa e cada história era pior que a anterior. Eduardo mentiu sobre tudo, mãe, não só sobre o negócio, mas sobre as dívidas também. Pensei que ele devia só um pouco de dinheiro, mas acontece que deve mais de 500 mil reais. E o pior é que ele usou meu nome para alguns empréstimos sem eu saber. Como isso é possível? Ele falsificou minha assinatura. Quando me casei com ele, dei alguns documentos para ele cuidar da parte bancária da nossa conta conjunta. Nunca pensei que ele usaria para isso. Tem alguma maneira de provar que você não sabia? Não sei. É tudo tão complicado.
Os bancos dizem que, já que éramos casados, sou responsável por todas as dívidas dele de qualquer jeito. E o divórcio? Nem sei onde Eduardo está agora. Ele simplesmente desapareceu. O telefone dele está desligado, não responde e-mails, nada. É como se tivesse sumido. Perfeito. Eduardo havia fugido como o rato que sempre foi, deixando Ângela para enfrentar as consequências de suas ações sozinha. De certa forma, ele havia me feito um favor. Agora, minha filha estava experimentando exatamente o que eu havia sentido quando ele me abandonou, a traição de alguém em quem ela havia confiado completamente. Sinto muito, querida. Não sabia que as coisas estavam tão ruins. Eu também não sabia, mãe. Pensei que Eduardo me amava, que íamos construir algo juntos, mas acontece que eu era apenas uma maneira fácil para ele conseguir dinheiro e documentos. Ângela começou a chorar de novo. Como pude ser tão estúpida? Como não percebi quem ele realmente era? Era tentador dizer-lhe que eu havia visto os sinais desde o começo, que havia tentado avisá-la de que Eduardo nunca pareceu confiável, mas isso teria quebrado minha fachada de mãe compassiva e vulnerável. O amor às vezes pode cegar, querida, não se culpe. Mas mãe, não arruinei só minha vida, arruinei a sua também. Te tratei horrivelmente, peguei sua casa, sua caminhonete, suas coisas e tudo para dar a um homem que me abandonou na primeira oportunidade. Agora somos duas mulheres pobres tentando sobreviver. Por minha causa. É passado, Ângela. Vamos ficar bem. Não é. Agora estamos as duas com problemas por causa dos meus erros. Você perdeu tudo que o papai deixou para você. E eu perdi o meu casamento e o meu futuro. Somos duas mulheres pobres tentando sobreviver. Se ela soubesse, pensei, que neste exato momento eu tinha mais dinheiro do que ela poderia imaginar, que eu era proprietária do prédio onde ela morava, que eu poderia resolver todos os problemas dela com uma ligação. Mas ainda não era a hora. No dia seguinte, fomos ao banco. Ângela estava nervosa, esperançosa. Eu mantive minha representação de viúva confusa que não entendia muito sobre finanças. O funcionário do banco nos levou aos cofres, verificou minha identidade e abriu o cofre número 247. Dentro havia joias, muitas joias, anéis, colares, pulseiras, brincos. Reconheci algumas peças como relíquias da família de Roberto, outras eram completamente novas para mim. Havia também uma carta explicando a origem de cada peça e o seu valor aproximado. Ângela suspirou. Mãe, isso deve valer uma fortuna. Você acha? Sim! Olha essa esmeralda, esse colar de pérolas. Mãe, o papai guardou um tesouro aqui. De acordo com a carta de Roberto, as joias valiam aproximadamente R$ 1 milhão. Era uma quantia significativa, mas não era nada comparado ao resto dos meus bens. Era como encontrar algumas moedas debaixo do sofá quando você tem R$ 1 milhão no banco. O que fazemos com isso, mãe? Não sei, querida, são memórias de família. Mas, mãe, poderíamos vender algumas peças. Com esse dinheiro, você poderia recuperar sua casa de praia e eu poderia pagar algumas das dívidas do Eduardo. Lá estava novamente. Mesmo quando encontrou algo valioso, a primeira reação de Ângela era pensar em como usar para resolver os problemas que Eduardo havia criado. Ela ainda não havia aprendido nada. Tem certeza de que quer usar a herança do seu pai para pagar as dívidas do Eduardo? Que outra opção tenho, mãe? Se não pagar algo logo, os bancos vão executar tudo que tenho. E, tecnicamente, não possuo nada. Tudo estava no nome do Eduardo. Pense bem, querida. Uma vez que você vender essas joias, não poderá recuperá-las. Eu sei, mas o que mais posso fazer? Não consigo emprego com todas essas ações legais pendentes. Nenhum empregador vai querer contratar alguém com tantos problemas legais. Levamos as joias para casa. Ângela as espalhou na mesa da cozinha e as examinou uma por uma, calculando quais poderia vender e quais poderia manter. Era doloroso vê-la reduzir décadas de história familiar a números numa planilha. Mãe, acho que consigo R$ 900 mil pelas joias, disse numa tarde, contando as contas na mesa da cozinha. É menos do que esperava, mas é suficiente para pagar as dívidas mais urgentes. Tem certeza de que quer fazer isso?
Não tenho escolha. Se não pagar algo logo, vão apreender tudo. Até essa casa poderia estar em risco se provarem que tenho algum tipo de conexão legal com as propriedades. Como a situação era irônica. Ângela estava preocupada em perder uma casa que eu possuía, pagando as dívidas de um homem que a havia abandonado, com dinheiro de joias que haviam pertencido ao mesmo homem que havia criado a fortuna que poderia salvá-la. E como vai decidir quais dívidas pagar primeiro? Conversei com uma consultora financeira gratuita do banco. Ela me disse para priorizar as dívidas que têm garantia real, porque essas são as que podem afetar propriedades ou levar à execução imediata. Ângela havia amadurecido tanto nessas poucas semanas. A mulher que havia vendido minhas coisas sem me consultar agora estava investigando cuidadosamente cada decisão financeira. O sofrimento a havia tornado mais responsável, mas também mais frágil. Naquela noite, enquanto ela organizava os documentos das dívidas na mesa, recebi uma ligação do Sr. Peterson. Senhora Santos, tenho um relatório completo sobre as dívidas do Eduardo. A situação é pior do que pensei. Quão pior? Ele deve mais de R$ 1 milhão para vários bancos e também tem dívidas com credores privados. O que é mais preocupante é que ele usou documentos falsificados com a assinatura de sua filha para alguns desses empréstimos. Isso significa que Ângela é legalmente responsável. É complicado. Se conseguirmos provar que ela não sabia, talvez possamos tirá-la de algumas dívidas, mas vai ser um processo longo e caro. Quão caro? Para um bom advogado especializado nesses tipos de casos, provavelmente R$ 250 mil, e não há garantia de sucesso. Entendo. E se ela simplesmente pagar as dívidas? Se ela tiver o dinheiro, seria a solução mais rápida, mas duvido que ela tenha acesso a essa quantia. Sr. Peterson, quero que prepare todos os documentos necessários para tirar minha filha dessas dívidas, mas não conte nada para ela ainda. Você vai pagar, Sra. Santos? Vou fazer o que for necessário para proteger minha filha, mas isso tem que ser tratado de uma maneira muito específica. Quando desliguei, encontrei Ângela na sala olhando as joias, com uma expressão triste. Ela parecia perdida, como uma criança que havia quebrado seu brinquedo favorito e não sabia como consertar. Em que está pensando, querida? No papai, em como ele ficaria desapontado comigo se pudesse ver o que eu fiz com minha vida. Seu pai te amava muito, Ângela. Ele entenderia. Não, mãe, ele me ensinou a ser responsável, a valorizar a família, a não ser egoísta. E eu fiz exatamente o oposto. Abandonei minha mãe por um homem que se revelou um mentiroso. Vendi as memórias da minha família por dinheiro, arruinei tudo o que ele construiu. Pela primeira vez desde que havia voltado, ouvi um arrependimento genuíno na voz dela. Não era apenas lamentar as consequências de suas ações, mas um reconhecimento verdadeiro de que havia feito algo moralmente errado. As pessoas cometem erros, querida. O importante é aprender com eles. Mas como aprendo com isso, mãe? Como conserto o dano que eu fiz? Lá estava a pergunta que eu estava esperando. Ângela finalmente estava pronta para enfrentar a verdade sobre suas ações e suas consequências. Mas ainda não era a hora de revelar minha carta final. Primeiro, eu tinha que deixá-la chegar completamente ao fundo do poço. Os próximos dias foram cruciais para meu plano. Ângela decidiu vender a maioria das joias, mantendo apenas o anel de noivado que Roberto me havia dado e um pequeno colar que havia pertencido à sua avó. A vi se preparar para ir às joalherias, pesquisar preços e negociar com compradores. Era doloroso vê-la reduzir décadas de história familiar a transações comerciais, mas era necessário para que ela entendesse o peso real de suas decisões. Mãe, consegui R$ 900 mil pelas joias, me disse numa tarde, contando as notas na mesa da cozinha. É menos do que eu esperava, mas é suficiente para pagar as dívidas mais urgentes. Tem certeza de que quer fazer isso? Não tenho escolha. Se não pagar algo logo, vão executar tudo. Até esta casa poderia estar em risco se provarem que tem algum tipo de conexão legal com as propriedades. Como a situação era irônica. Ângela estava preocupada em perder uma casa que eu possuía, pagando as dívidas de um homem que a havia abandonado com dinheiro de joias que haviam pertencido ao mesmo homem que havia criado a fortuna que poderia salvá-la.
E como vai decidir quais dívidas pagar primeiro? Conversei com uma consultora financeira gratuita do banco. Ela me disse para priorizar as dívidas que têm garantia real, porque essas são as que podem afetar propriedades ou levar à execução imediata. Ângela havia amadurecido tanto nessas poucas semanas. A mulher que havia vendido minhas coisas sem me consultar agora estava investigando cautelosamente cada decisão financeira. O sofrimento a havia tornado mais responsável, mas também mais frágil. Naquela noite, enquanto ela organizava os documentos das dívidas na mesa, recebi uma ligação do Sr. Peterson. Senhora Santos, tenho notícias importantes. Conseguimos localizar Eduardo. Onde ele está? Em Paris, como sua filha suspeitava. Mas aqui está a parte interessante. Ele está tentando conseguir residência francesa através de um casamento falso com aquela jovem que sua filha mencionou. Um casamento falso? Sim, aparentemente a garota precisa de documentos e ele precisa de uma maneira de ficar na Europa sem ser deportado. Mas o mais importante é que encontramos evidências de que ele deliberadamente falsificou os documentos da sua filha com a intenção de fugir do país. Isso significa que Ângela pode se livrar das dívidas. Com essa evidência, sim, podemos provar fraude e coerção. Sua filha não terá que pagar nada pelo que Eduardo fez pelas costas. Era perfeito. Eu tinha uma maneira de salvar Ângela de todas as dívidas legalmente, sem ela suspeitar que eu tinha dinheiro para fazê-lo. Sr. Peterson, quero que inicie o processo legal imediatamente. Não conte nada para minha filha ainda. Quero que o processo esteja completamente terminado antes de contar para ela. Não quero dar falsas esperanças. Entendido. Isso vai levar cerca de 3 semanas, talvez um mês. Perfeito. Quando desliguei, Ângela me olhou com curiosidade. Quem era, mãe? Uma senhora perguntando sobre a senhora Davis, nossa vizinha da esquina. Ela tinha o número errado. Mentira, havia se tornado fácil. A cada dia que passava, me sentia mais confortável com essa vida dupla que eu estava levando. Por um lado, eu era a mãe pobre e abandonada que Ângela acreditava que eu fosse. Por outro, eu era uma mulher rica, orquestrando silenciosamente a salvação e educação de minha filha. Nas próximas 2 semanas, observei Ângela lutar com decisões que nunca teve que tomar. Como esticar o dinheiro para comida, como negociar com credores, como procurar emprego quando seu histórico de crédito está arruinado. Era uma educação cruel, mas necessária. Mãe, fui a 3 entrevistas de emprego hoje, me disse numa noite, chegando em casa com os pés inchados e o rosto cansado. 2 delas me disseram que não podem me contratar por causa dos problemas legais pendentes. A terceira me ofereceu um emprego de meio período limpando escritórios à noite. Vai aceitar? Não tenho escolha. Paga muito pouco, mas é melhor que nada. E posso trabalhar à noite para continuar procurando algo melhor durante o dia. Ver minha filha, que havia vivido uma vida confortável por mais de 40 anos, se preparando para limpar escritórios à noite, partiu o meu coração, mas também me encheu de orgulho. Ela estava finalmente enfrentando a realidade sem esperar que alguém mais resolvesse seus problemas. Tem certeza de que consegue aguentar tanto trabalho físico? Vou ter que aprender. Não posso continuar sendo um fardo para você, mãe. Já é ruim o suficiente que esteja me deixando morar aqui de graça. Esta é sua casa, Ângela. Não, mãe. Esta é sua casa e estou aqui por sua generosidade, mas não vou me aproveitar disso para sempre. Uma noite, enquanto Ângela estava no seu primeiro turno de limpeza, a Aurora veio me visitar. Ela se sentou na cozinha comigo, tomando chá e olhando as fotos da família nas paredes. Antônia, tenho que te perguntar uma coisa. Você sabia que Ângela ia voltar nessas condições? Como assim? Bem, quando ela partiu, parecia tão segura de si, tão arrogante. Falava sobre a vida maravilhosa que ia ter na Europa, sobre como Eduardo era bem-sucedido, e agora está de volta, completamente quebrada, trabalhando numa faxina, morando com você novamente. A vida dá muitas voltas, Aurora. Sim, mas há algo mais. Tenho observado Ângela esses dias e ela parece diferente. Não só triste, mas humilde, como se tivesse aprendido algo importante. A Aurora sempre foi muito perspicaz. O que acha que ela aprendeu?
Acho que aprendeu o valor das coisas que dava como certas, como ter uma mãe que a ama incondicionalmente. Talvez. Antônia, posso te contar uma coisa? Quando Ângela partiu e te tratou tão mal, muitos de nós pensamos que você nunca a perdoaria. Mas aqui está você cuidando dela novamente, dando-lhe um lar quando ela não tem para onde ir. Ela é minha filha, Aurora. Sim, mas nem toda mãe faria o que você está fazendo, especialmente depois de ser tratada da maneira como foi tratada. Se a Aurora soubesse a verdade completa, que eu tinha o poder de resolver todos os problemas de Ângela, mas estava escolhendo deixá-la sofrer um pouco mais para que aprendesse a lição completa, acha que estou fazendo a coisa certa? Acho que está fazendo o que uma boa mãe faria, mas também acho que Ângela precisa entender completamente o que perdeu quando te abandonou. Como assim? Acho que ela precisa te valorizar não apenas como a mãe que a resgata quando está com problemas, mas como a mulher forte que construiu uma vida estável por 45 anos. Ela precisa te respeitar, não apenas precisar de você. A Aurora havia acertado em cheio. Esse era exatamente o ponto de todo o meu plano. Eu não queria que Ângela voltasse para mim por desespero. Queria que ela voltasse por respeito genuíno e amor maduro. E como acha que isso pode acontecer? Acho que já está acontecendo. Tenho visto ela nesses últimos dias, Antônia. A maneira como ela fala com você agora é completamente diferente. Ela não é mais a filha que te dá ordens ou te trata como um fardo. Agora é uma mulher adulta que está genuinamente grata por ter uma mãe como você. Naquela noite, quando Ângela voltou do trabalho, a vi chegar cansada, mas com uma nova dignidade. Ela havia ganhado aqueles poucos reais com seu próprio esforço, e isso significava algo para ela. Como foi seu primeiro dia? Difícil, mas não tão ruim quanto pensei. As outras senhoras que trabalhavam lá me ajudaram muito. Uma delas, a senhora Johnson, me ensinou truques para limpar mais eficientemente. Senhora Johnson? Sim, ela tem 60 anos e limpa escritórios há 20 anos. Disse que começou depois que o marido a deixou com 3 filhos pequenos. Diz que não é o emprego que sonhou, mas que lhe deu independência e dignidade. Parece uma mulher sábia. É, ela disse algo que me fez pensar muito. Me disse que há 2 tipos de pessoas que acabam fazendo esse trabalho. As que estão lá porque nunca tiveram oportunidades e as que estão lá porque arruinaram as oportunidades que tiveram. Ela me perguntou em qual grupo eu estava. E o que você disse? Disse a verdade, que tive todas as oportunidades do mundo, uma família que me amava incondicionalmente, um lar estável, uma herança, e que arruinei tudo seguindo um homem que não valia nada. O que ela disse? Ela riu e disse: "Bem, querida, então pelo menos você já sabe exatamente por que está aqui. Isso te coloca um passo à frente da maioria das pessoas." Ângela serviu-se um copo d'água e sentou-se comigo na mesa. "Mãe, quero que você saiba uma coisa. Essas últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, mas também as mais importantes." "Por quê?" "Porque finalmente entendo o que realmente importa. Não é dinheiro, não é morar no apartamento mais luxuoso, não é impressionar as pessoas. É ter pessoas que genuinamente te amam, que estão lá quando tudo desmorona." "Ângela, não, deixa eu me terminar. Você tem todo o direito de me odiar pelo que eu fiz com você. Abandonei você quando mais precisava de mim. Peguei tudo que o papai deixou para você. Tratei você como se fosse um incômodo, e agora tô aqui, esperando que me perdoe e cuide de mim. Já te perdoei, querida, mas eu não me perdoo, e não vou até provar que realmente mudei, que aprendi com os meus erros." O Sr. Peterson me ligou na manhã seguinte. "Senhora Santos, tenho excelentes notícias. O processo legal está quase completo. Podemos tirar sua filha de todas as dívidas do Eduardo." Era a hora. Depois de semanas vendo Ângela lutar, trabalhar e refletir sobre seus erros, o momento havia finalmente chegado para mostrar-lhe que ela nunca esteve sozinha, que sempre teve alguém cuidando silenciosamente dela. "Sr. Peterson, quero que organize uma reunião. É hora de minha filha saber a verdade toda." O Sr. Peterson organizou a reunião para sexta-feira de manhã em seu escritório. Disse a Ângela que havia marcado o encontro com um advogado que poderia ajudá-la com seus problemas legais, mas não expliquei os detalhes.
Ela concordou em vir, embora estivesse nervosa sobre o custo da consulta. Mãe, não tenho dinheiro para pagar um advogado. Mal tenho o suficiente para cobrir as despesas básicas. Não se preocupe com isso agora, querida. Vamos só ouvir o que ele tem a dizer. Chegamos ao escritório do Sr. Peterson no horário. Angela havia se vestido com suas melhores roupas, que agora pareciam um pouco grandes em seu corpo mais magro. Ela estava nervosa, torcendo as mãos, esperando mais uma má notícia em sua lista infinita de problemas. O Sr. Peterson nos cumprimentou com seu sorriso profissional usual. Senhora Santos? Senhorita Santos, obrigado por virem. Obrigada por nos receber, Angela respondeu. Embora deva avisá-la que minha situação financeira é muito complicada e provavelmente não posso pagar honorários altos. É exatamente disso que vamos falar, disse o Sr. Peterson trocando um olhar comigo. Mas primeiro, preciso que revise estes documentos. O Sr. Peterson entregou a Angela uma pasta grossa. Ela abriu e começou a ler, sua expressão mudando gradualmente de confusão para surpresa. Não entendo. Esses documentos dizem que Eduardo falsificou minha assinatura, que há evidência de fraude, que não sou responsável pelas dívidas. Isso mesmo. Estivemos investigando seu caso nas últimas semanas. Encontramos evidências suficientes para provar que você foi vítima de fraude de identidade. Mas como isso é possível? Quem pagou por essa investigação? Não tenho dinheiro para isso. O Sr. Peterson olhou para mim. Era meu momento. Angela, há algo que preciso te contar. O que, mãe? Respirei fundo. Depois de semanas de representação, finalmente ia revelar a verdade. Seu pai me deixou mais do que você sabia. Muito mais. O que quer dizer? Sr. Peterson, mostre a ela os outros documentos. O Sr. Peterson tirou uma segunda pasta e a entregou a Angela. Dessa vez, os documentos eram as escrituras das propriedades, os extratos bancários, os certificados de investimento, toda a fortuna que Roberto havia construído em segredo. Angela leu em silêncio por vários minutos. Seu rosto passou por uma gama completa de emoções: confusão, incredulidade, choque e, finalmente, compreensão. Mãe, isso diz que você é a proprietária do prédio onde eu morava. Sim. E que você tem outras propriedades, contas bancárias, investimentos. Sim. Isso significa que quando vendi a casa de praia, era minha casa e a venda era fraudulenta. Já a recuperei. Angela ficou olhando os papéis, tentando processar a informação. Há quanto tempo você sabe disso? Desde o dia que me ligou do consultório médico. Você sabia tudo isso quando voltei da Europa pedindo ajuda? Sim. Você sabia que podia resolver todos os meus problemas quando me viu chorando toda a noite? Sim. Houve um longo silêncio tenso. Angela fechou as pastas e olhou diretamente nos meus olhos. Por que, mãe? Por que me deixou sofrer quando podia me ajudar? Esta era a pergunta que eu estava esperando há semanas. Porque você precisava aprender algo que não poderia aprender de outra maneira. O quê? Você precisava aprender o valor das coisas que havia perdido, o valor da família, do respeito, da responsabilidade. Quando me abandonou, não foi apenas dinheiro que tirou de mim, foi dignidade, foi amor, foi confiança. Angela começou a chorar, mas não eram telas de autopiedade como as que havia derramado durante essas semanas. Eram telas de profunda compreensão. Te abandonei quando mais precisava de mim. Sim. Me tratei como lixo. Sim. E você me salvou mesmo assim. Sim, mas não da maneira que esperava. Não te salvei dando dinheiro para que continuasse cometendo os mesmos erros. Te salvei deixando que chegasse ao fundo do poço para que aprendesse a se salvar. O Sr. Peterson discretamente interveio. Senhorita Santos, sua mãe pagou todas as despesas legais para libertá-la das dívidas do Eduardo. Ela também recuperou todas as propriedades que foram vendidas fraudulentamente. Você está completamente livre de problemas legais. E o Genório que consegui? Pode largar se quiser, mas espero que não o faça. Por quê?
Porque esse trabalho tá te ensinando algo que nunca aprendeu quando tudo era fácil. Tá te ensinando o valor do seu próprio esforço, a dignidade do trabalho honesto, a importância de valorizar cada real que ganha. Ângela enxugou as lágrimas e me olhou com uma expressão que não via há anos. Não era o olhar de uma filha que precisa da mãe, mas o olhar de uma mulher adulta que respeita outra mulher. Você me perdoa, mãe? Te perdoei há muito tempo, querida. A pergunta é: você consegue se perdoar? Não sei se posso fazer. Fiz coisas imperdoáveis. Pessoas cometem erros, Ângela. O importante é o que fazemos depois de reconhecer esses erros. O Sr. Peterson nos deixou sozinhas em seu escritório por alguns minutos. Ângela e eu ficamos em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Mãe, quero que saiba uma coisa. Mesmo que você não tivesse todo esse dinheiro, mesmo que fosse realmente a viúva pobre que pensei que fosse, eu teria aprendido a mesma lição. Que lição? Que não há nada mais valioso do que ter alguém que te ama incondicionalmente. Durante essas últimas semanas, a única coisa que me manteve sã foi saber que tinha um raro com você, que não importasse o quanto tivesse arruinado minha vida, você ainda era minha mãe. Isso não vai mudar, Ângela. Eu sei, mas também sei que nunca mais posso dar esse amor como certo. Tenho que merecê-lo todos os dias, com respeito, com gratidão, com ações, não apenas palavras. Saímos do escritório do Sr. Peterson com um relacionamento completamente novo. Não éramos mais mãe e filha unidas por sangue e hábito. Éramos duas mulheres adultas que haviam escolhido uma a outra depois de passar pelo teste mais difícil imaginável. As semanas seguintes foram sobre reconstrução, mas não do tipo que Ângela esperava. Mesmo sabendo que eu tinha recursos suficientes para resolver todos os problemas dela, ela decidiu manter seu emprego de limpeza noturna. Mãe, preciso terminar o que comecei, me disse numa tarde enquanto se preparava para o trabalho. Não posso simplesmente voltar a uma vida confortável como se nada tivesse acontecido. Tem certeza? Não precisa se punir para sempre. Não é punição, é uma maneira de lembrar quem eu era e quem quero ser agora. A vi colocar seu uniforme de trabalho. Algo impensável alguns meses atrás quando morava no apartamento de luxo com o Eduardo. Mas havia algo diferente em sua postura, na maneira como se movia. Ela não era mais a mulher quebrada que havia chegado chorando à minha porta. Era alguém que havia encontrado dignidade no trabalho honesto. Aurora veio me visitar naquela tarde, como havia feito a cada poucos dias desde que Ângela havia voltado. Antônia, há alguns rumores muito estranhos circulando pelo bairro. Que tipo de rumores? As pessoas estão dizendo que você não é tão pobre quanto todos pensávamos. Alguém viu Ângela saindo de um escritório de advogado muito elegante no centro e depois a viram pagando todas as dívidas no banco. Isso custa muito dinheiro, Antônia. As pessoas falam muito, Aurora. Sim, mas também estão dizendo que você recuperou sua casa de praia e que de alguma forma conseguiu resolver todos os problemas legais da Ângela. Isso custa muito dinheiro, Antônia. A Aurora me conhecia bem demais para enganá-la por muito tempo. O que quer saber exatamente? Quero saber se minha amiga de 40 anos esteve mentindo para mim sobre sua situação. Me serviu uma xícara de chá e me sentei de frente para ela. Era hora de ser honesta com mais alguém. Roberto me deixou mais do que qualquer um sabia, Aurora. Muito mais. Quanto mais? O suficiente para que Ângela e eu não tenhamos que nos preocupar com dinheiro novamente. A Aurora ficou em silêncio por um momento processando a informação. E por que fingiu ser pobre todos esses meses? Porque precisava que Ângela aprendesse algo que não poderia aprender de outra maneira. Contei a ela toda a história. A ligação cruel de Ângela, meu plano de vingança silenciosa, as semanas vendo-a chegar ao fundo do poço e finalmente a revelação no escritório do Sr. Peterson. Antônia, isso é brilhante e terrível ao mesmo tempo. Terrível? Sim, porque você deixou sua própria filha sofrer quando podia tê-la ajudado imediatamente. Mas também brilhante, porque entendo por que fez isso. Entende? Sim, Ângela precisava aprender o valor da coisa que havia perdido.
Se você simplesmente tivesse dado dinheiro para resolver os problemas dela, ela teria aprendido que sempre há alguém que vai resgatá-la das consequências de suas más decisões. Exatamente. Mas, Antônia, não doeu ver ela sofrer? Todos os dias, toda noite a via chorando, toda manhã a via se levantar para o trabalho cansada e derrotada, mas sabia que se a resgatasse cedo demais, ela não teria aprendido a lição completa. E acha que ela aprendeu? Veja você mesma. Ângela sabe que agora tem acesso a dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas escolheu manter seu emprego. Sabe que pode se mudar para um lugar melhor, mas decidiu ficar aqui comigo. Sabe que não precisa se preocupar com as dívidas, mas está usando as suas próprias economias para ajudar outras mulheres em situações similares. Ela está ajudando outras mulheres? Sim, ficou amiga das senhoras com quem trabalha e está usando parte do dinheiro que ganhou limpando escritórios para ajudar uma colega de trabalho que está tendo dificuldades para pagar a creche do filho. Aurora sorriu. Essa não é a Ângela que foi para a Europa. Não, não é. Esta Ângela entende que dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Entende que dignidade vem do trabalho, respeito e não de posses materiais. Naquela noite, quando Ângela voltou do trabalho, me encontrou lendo na sala. Mãe, tenho que te contar uma coisa. Hoje, a senhora Johnson me perguntou se eu era a filha da senhora rica do lado norte da cidade. O que você disse? Disse que sim, que você tem dinheiro suficiente para eu não ter que trabalhar. E sabe o que ela me perguntou depois? O quê? Ela me perguntou por que eu ainda estava trabalhando. Então eu expliquei que era porque eu precisava provar para mim mesma que eu posso me sustentar. E o que ela disse? Ela riu e disse: querida, essa é a diferença entre ser rica e agir como rica. Sua mãe te ensinou a como ser verdadeiramente rica. A senhora Johnson é muito sábia. E me fez entender algo importante. Não se trata do dinheiro que você tem, mas de como o usa e como se relaciona com ele. Ângela sentou comigo no sofá. Mãe, quero que saiba que tomei uma decisão. Vou continuar morando aqui com você, mas não como uma filha que voltou para a casa dos pais. Quero ficar aqui como uma mulher adulta que escolhe compartilhar sua vida com a sua mãe. Qual é a diferença? A diferença é que vou pagar a minha parte das despesas, vou contribuir para a manutenção da casa e vou tratar esse relacionamento como uma parceria entre duas mulheres independentes que se amam e se respeitam. Ângela, você não precisa. Sim, preciso. Mãe, preciso que nosso relacionamento seja diferente do que era antes. Antes eu era uma filha que dava como certo o amor e cuidado da mãe. Agora quero ser uma mulher adulta que valoriza e cuida do relacionamento mais importante da sua vida. E o seu trabalho? Vou continuar trabalhando, mas não necessariamente limpando escritórios para sempre. Quero voltar a estudar. Quero me preparar para fazer algo mais significativo com a minha vida, mas quero fazer isso passo a passo, merecendo cada oportunidade. Tem alguma ideia do que quer estudar? Sim, quero estudar serviço social. Essas últimas semanas me ensinaram quantas pessoas estão passando por situações difíceis sem ter ninguém para apoiá-las. Quero usar os recursos que temos para ajudar outras mulheres que estão passando pelo que eu passei. Era perfeito. Ângela não só havia aprendido a valorizar o que tinha, mas havia encontrado uma maneira de usar a sua experiência para algo construtivo. E o Roberto? O Sr. Peterson me disse que ele foi preso na França pelo casamento fraudulento. Vai ser deportado em breve, mas honestamente, mãe, não me importo mais. Essa parte da minha vida acabou. Não sente nenhum ressentimento? Não. O Roberto me fez um favor, sem nem saber. Se ele não tivesse me abandonado e traído, nunca teria chegado ao fundo do poço. E se nunca tivesse chegado ao fundo do poço, nunca teria aprendido a valorizar verdadeiramente o que tenho. Naquela noite, pela primeira vez em meses, fui dormir completamente em paz. Meu plano havia funcionado perfeitamente. Ângela não só havia aprendido as lições que precisava aprender, mas tinha saído da experiência como uma pessoa mais forte, mais sábia e mais compassiva. O Roberto ficaria tão orgulhoso. 6 meses depois, nossa vida tinha encontrado um novo equilíbrio que nenhuma de nós poderia ter imaginado antes.
Ângela terminou seus estudos de serviço social com notas excelentes e eu decidi usar uns dos meus recursos para estabelecer uma fundação para ajudar mulheres em situações de violência doméstica e abandono financeiro. Mãe, chegou a carta da universidade, disse Ângela uma manhã, entrando na cozinha com um envelope. Fui aceita no programa de mestrado, começo no próximo semestre. Mas, mãe, quero que saiba que vou pagar com as minhas próprias economias. Tenho guardado dinheiro do meu trabalho na prefeitura. O salário não era alto, mas ela havia aprendido a viver com o essencial e a valorizar cada real que ganhava. Tem certeza? Podemos facilmente pagar o mestrado. Eu sei, mas preciso fazer por conta própria. É parte de quem eu sou agora. Aurora veio visitar naquela tarde como havia feito toda sexta-feira pelos últimos meses. Ela havia se tornado confidente de nós duas, observando nossa transformação com fascinação. Antônia, tenho que confessar uma coisa, disse, se servindo de uma segunda xícara de chá. No começo, achei que você foi muito cruel com Ângela. E o que pensa agora? Agora acho que foi a mãe mais sábia que já conheci. Olhe para sua filha. Realmente, olhe para ela. Era verdade. A Ângela, que estava na sala estudando para os exames, era completamente diferente daquela que havia partido para a Europa meses atrás. Esta Ângela tinha uma serenidade que vinha de dentro, uma confiança que se baseava em suas próprias conquistas, não em posses materiais. Sabia que vi Ângela ontem no mercado, comprando verduras para uma família que está ajudando através do trabalho? Ela não me contou. E quando perguntei por que estava usando o seu próprio dinheiro em vez do orçamento do governo, me disse que algumas coisas não podem ser medidas em orçamentos oficiais. Naquela noite, Ângela e eu jantamos na varanda, algo que havia se tornado uma tradição. Era nosso tempo para falar sobre o dia, planejar o futuro e simplesmente desfrutar da companhia uma da outra. Mãe, recebi uma carta muito estranha hoje, disse, cortando sua salada. De quem? Do Eduardo. Meus músculos se tensionaram. Eduardo? Ele te escreveu? De onde? Da prisão na França. Aparentemente foi condenado a 2 anos por fraude matrimonial. Na carta, diz que se arrepende de tudo o que fez e quer pedir meu perdão. E como você se sente sobre isso? Honestamente, não sinto nada. Nem raiva, nem tristeza, nem desejo de vingança. É como se essa parte da minha vida tivesse acontecido há décadas, não meses atrás. Vai responder? Não. Não porque o odeio, mas porque não há nada para dizer. Aquela Ângela que se casou com ele não existe mais. Esta Ângela não tem nada para conversar com ele. Fiquei impressionada com a maturidade na voz dela. A mulher sentada à minha frente havia desenvolvido uma força interior que vinha de ter chegado ao fundo do poço e se levantado sozinha. Sabe o que toda essa experiência me ensinou, mãe? O quê? Que o amor verdadeiro não é aquele que te diz o que você quer ouvir. O amor verdadeiro é aquele que te ensina o que você precisa aprender, mesmo que doa. É uma lição difícil de aprender, mas é necessária. Eduardo me dizia o que eu queria ouvir, me fazia sentir especial, me convenceu de que merecia uma vida de luxo sem esforço. Você me ensinou que a verdadeira riqueza vem do trabalho duro, do respeito e de relacionamentos genuínos. Naquela noite, depois que Ângela foi para o quarto estudar, me sentei na varanda sozinha, olhando as estrelas e pensando em Roberto. Ele costumava dizer que as estrelas eram as almas das pessoas que haviam vivido uma vida plena cuidando de suas famílias do céu. Se isso fosse verdade, então ele estava lá em cima, vendo seu plano se desenrolar perfeitamente. Obrigada, meu amor, disse para o céu. Obrigada por cuidar de mim mesmo depois da sua morte. No dia seguinte, era domingo, e havíamos planejado visitar a casa de praia juntas pela primeira vez, desde que havia recuperado. Ângela não havia querido ir antes, dizendo que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Está pronta? Perguntei, enquanto entrávamos na caminhonete. Acho que sim.
A viagem foi silenciosa, mas confortável. Quando chegamos, Ângela ficou por um momento na caminhonete, olhando para a casa onde havíamos passado tantos verões em família. Parece exatamente a mesma. Algumas coisas não mudam, mas outras sim. Eu não sou a mesma pessoa que vendeu esta casa. Entramos juntas. A casa estava limpa e arrumada, exatamente como Roberto e eu a mantínhamos há anos. Ângela caminhou por cada quarto, tocando os móveis e olhando as fotos da família que penduravam nas paredes. Mãe, quero me desculpar. Você já se desculpou, querida? Não, quero me desculpar especificamente por esta casa. Não apenas por vendê-la, mas por reduzir todas as nossas memórias familiares a uma transação comercial. Está perdoado. Esta casa representa 40 anos de verões em família, de aniversários, de natais. O papai construiu aquela varanda com as próprias mãos. Você plantou aquele jardim. Aprendi a nadar naquela praia. E transformei tudo isso em dinheiro para financiar a aventura de um homem que não valia nada. Ela se sentou no sofá onde Roberto costumava ler nas manhãs de domingo. Sabe o que mais me dói? O quê? Que quando vendi não senti nada. Era apenas mais uma propriedade. Agora, estando aqui novamente, posso sentir o papai em cada canto. Posso ouvir sua risada, cheirar seu café da manhã, ver seus óculos de leitura na mesa. Ele está aqui, Ângela. Sempre esteve aqui. Eu sei. E também sei que está orgulhoso de como você lidou com tudo isso. Passamos o dia todo na casa, cozinhando juntas, limpando e consertando pequenos detalhes. Era como um ritual de reconexão, não apenas com o lugar, mas com os valores que aquele lugar representava. Quando o sol começou a se pôr, nos sentamos na varanda que Roberto havia construído, olhando o oceano. Mãe, tenho uma proposta. Qual é? Quero transformar esta casa num abrigo temporário para mulheres que estão saindo de situações de violência doméstica. Um lugar onde possam ficar enquanto reconstroem suas vidas. Era a proposta perfeita. Roberto teria adorado a ideia de que sua casa de praia servisse para ajudar outras famílias. Acho que é uma ideia linda, querida. Podemos usar alguns dos recursos da fundação para mantê-la, e posso supervisionar o programa através do meu trabalho. Tem certeza de que quer transformar nosso santuário familiar nisso, mãe? Os melhores santuários são aqueles que são compartilhados. O papai sempre disse que uma casa não é verdadeiramente um lar até abrir suas portas para outras pessoas que precisam de amor. Ele estava certo. Roberto sempre foi generoso com nossa casa, convidando parentes, amigos e vizinhos que precisavam de um lugar para ficar. Voltamos para casa naquela noite com um novo projeto e um relacionamento completamente renovado. Não éramos mais mãe e filha unidas por obrigação ou necessidade. Éramos duas mulheres que haviam conscientemente escolhido construir uma vida juntas baseada em amor, respeito e um propósito comum. Naquela noite, antes de adormecer, falei com Roberto em silêncio. Conseguimos, meu amor. Nossa filha finalmente entendeu o que realmente importa. E pela primeira vez desde sua morte, senti que ele me respondeu. Eu sempre soube que conseguiriam. Vocês duas são mais fortes do que pensam. A justiça havia chegado não como vingança, mas como educação. Não como punição, mas como transformação. E no final, nós duas havíamos ganhado algo muito mais valioso que dinheiro. Havíamos ganhado um relacionamento autêntico, construído sobre uma base sólida que nenhuma crise futura poderia destruir.